Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, do talk show e podcast, que agora também presente via videoconferência, via web. E hoje eu trago dois autores extremamente inspiradores. Eles escreveram o livro Lucia, o Despertar da Consciência Suprema, que eu já recebi antecipadamente, já pude ler, e convidei os dois para estarem aqui comigo hoje. Muito bem-vindo, Enos e Fernando. Olá, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Que Bom prazer. dia, Fernando. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui com você, Cláudia. Obrigado aí pelo convite aqui, junto com meu parceiro Enos. Muito obrigado. Que delícia, fiquei muito feliz em receber o livro, me despertou uma curiosidade muito grande. E eu quero compartilhar aqui com os nossos ouvintes e seguidores um trecho da introdução do capítulo 1, porque me despertou uma curiosidade muito grande a partir da primeira página. Isso aqui é muito legal, né? Então, capítulo 1, a primeira conexão. Introdução. O despertar de Lucia, chegando ao limiar da história. O helicóptero rasgava o céu úmido da Amazônia com um ruído constante que parecia coar pelas copas das árvores e desaparecer no infinito verde. O sol projetava seus raios dourados sobre um mar de folhas, criando uma dança de luz e sombra que dava vida à floresta. Alina Moretti mantinha os olhos fixos na paisagem abaixo, o olhar perdido em pensamentos, enquanto as hélices giravam acima de sua cabeça. O rio serpenteava como uma veia pulsante no coração da floresta, refletindo o céu em tons prateados e turquesa. Era uma visão de beleza selvagem, ao mesmo tempo deslumbrante e intransponível. Para Alina, porém, aquele cenário exuberante era apenas o palco para o futuro. A instalação conhecida como Tupã Technologies não poderia estar em outro lugar. Construída no coração da floresta, em uma antiga área de extração de nióbio, ela era uma junção de ciência e controvérsia. Aquela terra, que outrora testemunhara a exploração de recursos naturais, agora abrigava o ápice do conhecimento humano e os riscos que o acompanhavam. Estamos quase lá, doutora Moretti, informou o piloto, virando levemente a cabeça enquanto ajustava os controles do helicóptero. Que página, que leitura é essa? Que sensacional! Eu não vou continuar, porque senão eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro para o nosso ouvinte. Eu quero saber de vocês, e eu quero que os dois me respondam, primeiro Enos, o que foi que inspirou a criação do Lucia, o despertar da consciência suprema, e como foi que surgiu a ideia dessa narrativa fantástica que mistura tecnologia, ética, humanidade e floresta amazônica. Cláudia, assim, é gostoso ouvir, né? Você É uma delícia. É diferente, né? A forma como cada um olha para uma história, né? Mas você soube contar muito bem aí, né? E espero que as pessoas tenham esse despertar aí também do interesse. Que delícia, que delícia. Eu e o Fernando, né? O professor Fernando, né? Eu conheci faz tempo já, a gente sempre bateu um papo muito aí sobre tecnologia, sobre a vida contemporânea que ocorre, os dilemas da sociedade atual, né? Entre a tecnologia, entre a ética e tantas outras coisas que afligem a sociedade hoje, né? E nessas viagens nossas, essas discussões, a gente sempre teve algumas ideias, né? Eu já tinha um rascunho ali de algumas coisas que eu queria escrever. E assim, foi bem legal a sinergia da gente trocar esses diálogos nossos e chegar aí nessa produção, né? E assim, algo que a gente sempre
quis colocar ali é tentar colocar o leitor imerso na história, né? O Fernando tem uma habilidade muito grande aí de comunicação, né? E eu ali trazendo as nuances de tecnologia, do cotidiano, né? Que a gente estuda também, né? A gente gosta bastante de estudar, né? Nós dois, né? E assim, a gente queria contar algo para imergir a pessoa mesmo nesse cenário brasileiro, né? Essa questão da floresta foi um insight que a gente teve aí. Não, vamos contar no cenário brasileiro, né? A gente sempre fala, vê ficções científicas, né? No exterior, né? Harry Potter, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Na Europa, mas brasileira, assim, a gente tem muita coisa do piniquim, né? Remetida ali a questões mais do dia a dia, mas nunca tem essa projeção tecnológica que a gente quis inserir, né? A gente tem teve a oportunidade até, né, de conhecer alguns empresários desse mercado de verdade, né, de tecnologia, né? Não ficcional, né? Do universo brasileiro da tecnologia. E a gente fica até feliz de ter antecipado um pouquinho aí algumas coisas que talvez estejam por vir. Fantástico, eu amei, eu tenho certeza que vocês fizeram com esse objetivo, né, de trazer um Star Wars para o Brasil, né, de fazer uma coisa assim muito legal, porque o livro ele traz essa dinâmica, né, a gente começa a ler e não quer parar o tempo todo, né. Conta um pouquinho, Fernando, como que surgiu essa narrativa da história? Muito bem, a gente não para de ler mesmo, porque eu estou aqui e eu estou pela terceira vez lendo e o Enos ele é um cara brilhante, uma mente totalmente inquieta, né? Eu Imagina. tive o prazer de conhecê-lo em sala de aula e sempre com muitos insights perfeitos, assim, né? Porque a gente está muito alinhado em relação a falar de tecnologia, transformação digital e hoje a IA ela é um produto dessa estratégia, né, que vai para os modelos de negócio. Bom, eu estudo já há muito tempo e eu estudo muito a comunicação, a estrutura semiótica, a simbologia, né? Então, entender essa narrativa dentro dessa ótica que ele me trouxe, né? Porque ele me trouxe isso de uma forma magnífica, né? Então, foi um presente, eu costumo falar para o Enos que foi um presente, né? E esses insights que ele tem e essa nossa discussão foi uma forma de eu contribuir, né, com a comunicação e essa estrutura alinhada à criação como uma personagem, né, do produto de inteligência artificial para acessar reflexões e dilemas da sociedade, né, da população, dos humanos, né, fazer tipo um reflexo mesmo dessas pessoas que de uma forma ou de outra você tem profundas dúvidas, né, diante dos temas que eles permeiam essa divisão entre o homem, a máquina, a inteligência, os algoritmos, né, o risco de colocar isso até que ponto, né, então a tecnologia ela está na vida da gente, né? Todos os dias você tem um aparelho de celular que ele é 100 milhões de vezes mais potente do que Apollo 11, né? Que lá de 1968 teve um filme chamado HAL, né? A Odisseia do Espaço, que ele comenta um pouco disso, né? O HAL ele foi um astronauta, mas ele era um robô. Mas a IBM já tinha desenvolvido a estrutura dele em 1957. Então, quando você olha para isso, Cláudia, e a gente começa a entender um pouco da aceleração dos modelos de negócio, faz muito necessário essa reflexão do despertar, sabe? Então, olhar para o coração do nosso país, como a gente percebe que é a Amazônia, e toda a estrutura disponível, né, que a gente tem. Então, fazer um alinhamento dessa narrativa humaniza a discussão, um pouco dessa pitada da comunicação e a semiótica, né? Então, quando a gente olha isso e aproxima as necessidades humanas, você acaba criando aí muita possibilidade, né? É muito Com importante. certeza, até porque o livro, como ele aborda a Amazônia, ele traz um pouquinho também do avatar, né, dos saberes ancestrais, né, de toda a conexão com a natureza, e isso fica muito
muito claro no livro, né? Eu quero saber quem são vocês e como é que vocês se conheceram e decidiram unir essas expertises para escrever o livro. Continua, Fernando. Bom, eu atuo na educação brasileira já. Vamos lá, você vai fazer uma coisa, né? Vai fazer eu contar a minha idade. Então, eu tenho 51 anos, particularmente, em universidade, eu estou há 25 anos, né? E eu passei por diversas universidades. Hoje eu sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, eu atuo no front dos MBAs em gestão empresarial, gestão financeira e gestão econômica de negócios, sempre com disciplina voltada a métodos quantitativos em informática. Então, é transformação digital, estratégia de TI, business analytics, né? Então, eu estou muito voltado a isso. E o Enos, ele foi meu aluno na FATEC Sebrae, né? No curso de gestão de negócios inovadores, e de repente estamos lá fazendo um exercício e o cara me apresenta uma proposta assim. O Enos é um aluno de alto nível, de alto desempenho, né? Então você logo percebe a facilidade que ele tem para lidar com desafios, com problemática, né? Raciocínio lógico, resolução de problema, né? Todo professor quer ter um aluno como o Enos, né? E eu tive a felicidade de ter, além de um aluno, um grande amigo, né? Porque ele é uma pessoa única e de uma inteligência fora do comum. E a gente, como ele comentou, de uma forma ou de outra, sempre tinha um papo muito alinhado, né? Discussão que inquieta a gente, né? Então, a gente tem tanta tecnologia, então a gente precisa saber a aplicabilidade, como, por quê, né? Se discute muito, mas e aí, a inteligência artificial, ela vai substituir a minha tarefa? Dependendo, ela já substituiu, entendeu? Só que a gente tem que discutir gestão de processo, gestão de negócio. Então, hoje a gente está aqui numa plataforma mediada por internet, né? Então, você percebe que os modelos de negócio antigamente exigiam a presença física, né? Hoje não mais. Né? Então, quando você fala do avatar e toda a conexão existente, né, com o papel ético, o papel humano, a gente topou, né, principalmente eu, quando ele me trouxe esses insights e tudo na cabeça dele, né, eu falei assim, cara, é um grande desafio, uma grande oportunidade, porque a gente vai reescrever muita coisa, né? E você começa a analisar histórias disso que são retratadas em filme, né? Eu falei da Odisseia do Espaço, mas você tem muita possibilidade aí que a gente colocou isso no papel através da Lúcia. E você nos conta um pouquinho, ele já falou da sua inteligência emocional e raciocínio lógico, né, que é um dos pré-requisitos para esse momento, né? Mas conta um pouquinho da sua história até chegar aqui. Fernando sempre muito generoso aí, né? Eu acho que o professor fala que o aluno é bom para o professor também, né, professor? Exatamente. Afinal, me fez chegar até aqui, né? O Fernando é um grande amigo aí, a gente se conhece faz um tempo, né? Uns bons anos já, né? Ele, assim, né? Como ele mencionou, sou um cara muito inquieto. Nós dois somos, né? Eu acho que o objetivo do ser humano é legado, né? Você, como escritora, né, Cláudia, tem um prazer aí de iniciar a leitura do seu último livro também, né? Também é fascinante lá, né? Eu tenho que compartilhar com o Fernando, viu, Fernando? Tem uma publicação aqui que eu vou ter que... A dedicação tá com a gente, né? Tá com a gente aí, então, assim que eu acabar, eu te passo também. Que né? delícia, fico feliz. Então, assim, a minha história eu sou inquieto para estudo, né? Eu sou policial militar, né? Eu sou capitão da Polícia Militar aqui, eu fiz o Barro Branco, né? Que é a Academia Militar, né? E, assim, sempre estudei alguma coisa, né? Desde direito, gestão de negócios, aí, onde eu tive contato com o Fernando lá na FATEC Sebrae, né? Fiz marketing também, fiz bacharel em ciência de dados, né? Estudei um pouquinho de psicologia na pós, neuroaprendizagem, né? Também tem passagens aí profissionais no ramo da tecnologia, que gosto muito de conversar com o Fernando sobre isso, e foi o que acabou gerando o livro, né? Tenho 44 anos, né? Sou um pouquinho mais jovem que o Fernando, né? O pai do Heitorzinho aí, né? Então,
É Ainda não. legal porque dá essa mistura, né, entre os dois e as visões elas se complementam, né? Eu quero Sim, até sim. comentar, quero até falar sobre o livro que você comentou aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, né? Que o livro que ele comentou é O Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital, que eu lancei recentemente. E o livro ele tem como mote principal a nossa vida no offline, porque o online a gente já conhece, né? A gente vive o tempo todo o nosso personagem principal, né? Porque a gente passa aí pelo menos 8, 10 horas do nosso dia dentro de uma telinha. Então, como é que é a nossa vida fora da telinha? E o livro ele aborda exatamente isso, ao contrário de vocês, que aqui no livro vocês falam sobre tecnologia o tempo todo, né? E como é que essa combinação das formações de vocês, que são completamente diferentes, né? O Enos trazendo esse olhar aí para segurança pública e o Fernando sobre educação, com toda essa experiência em comunicação e mídia, né? E você falou da paixão que o livro te trouxe, como é que vocês construíram juntos esse enredo dos personagens do livro? Cláudia, assim, você mencionou, né, a questão geracional, né? É interessante que as gerações mais antigas dali, elas tinham 10 anos, né? Então, apesar da diferença um pouquinho de idade ali do Fernando, a gente é quase a mesma geração, né? Se pensar bem o mundo que a gente vivia, né? E de mesma forma, né, as formações, né, a gente divide muito em disciplinas, né? Assim, o cara fez engenharia, medicina e alguma coisa, né? E o ser humano mais antigo, né? Eu gosto muito de voltar nesse antropocentrismo aí, né? Voltar a visão do homem como um todo, como até você gosta de abordar aí, né? A gente tem que ver, ter uma visão holística das coisas, né? Você tentar compreender as coisas a partir de um todo e não dividido em partes. Então, quando a gente começa a pensar em informações, né, quando a gente fala de comunicação, segurança pública, tecnologia, tudo parte da mesma coisa, né, que é trazer um ambiente para o ser humano viver melhor, né? Essa desconexão que você propõe no livro, né, é o contrário, mas é a mesma coisa do nosso, né? Que quando a gente fala de tanta Exatamente. tecnologia, quando a gente fala de tanta tecnologia, né, no Lucia, Despertar da Consciência Suprema, é justamente para despertar a inteligência do ser humano, a consciência do ser humano a partir da consciência da máquina. Então, cada vez mais a gente está, de fato, aí, conectado, interligado, nessa correria do dia a dia, e a gente deixa de refletir. Então, essa convergência de incômodos que a gente tem, né, seja a área que a gente atue, né, na segurança pública a gente tem crimes digitais, cibersegurança, né, cada vez mais golpes na rede conectada, né, as pessoas se utilizando para fazer coisas contra, né, a vida das pessoas, né. Só que a gente tem que usar essas novas tecnologias, esses novos insights para que o ser humano seja um ser humano melhor, né? Então, dentro de cada área, né, você também na comunicação, né, excepcionalmente aí na espiritualidade, na busca do desenvolvimento humano, tem essa convergência também, né? Então, a gente vê que, apesar da gente partir de pontos diferentes, a gente quer chegar no mesmo lugar, né? Que é ter uma vida plena, né? Ter um ser humano melhor e as contribuições que a gente consiga fazer, né? O legado que a gente busca é esse, né? Então, Exatamente, né? E eu quero exato. ouvir agora do Fernando, né, sobre o livro, né? Vocês falam sobre a inteligência artificial no futuro da humanidade, né? Como é que vocês veem o impacto real da inteligência artificial? O Enos até trouxe a questão da segurança pública, né? Da questão da polícia, de como é que tudo está mudando, né? A gente está vivendo um universo em eterna mudança, né? Como é que vocês veem o impacto real da inteligência artificial nas nossas vidas hoje e no futuro próximo, considerando o que foi explorado na obra? Muito bem, eu acho uma das coisas importantes é que nunca mais a gente vai pensar da mesma forma, né? Eu acho que quando a gente olha, e o Enos ele pavimentou bem aí essa pergunta que você fez agora, porque a gente tem que ter um ecossistema de saberes.
E isso, então a minha formação preliminar, né, ela vem um pouco da base da TI. Eu fiz análise de sistema um pouco, aí no meio do caminho eu vi que era muito base de programação, sabe? E eu decidi me tornar administrador de empresa. E nessa época, você tinha um contexto que era administração, especialização em administração, mestre e doutor em administração. Para o Ministério da Educação e Cultura, isso era uma aderência absurda, mas ele faltava um pouco dessa sensibilidade, né, de conceitos que divergissem para converger, sabe? Então, para criar uma convergência, a gente precisa ter uma percepção que ela entende sobre resolução de problema. Quando você me fala sobre a IA no que eu vejo no futuro, na vida real, a gente nunca mais vai ficar sem um componente da tecnologia. Então, eu falo que hoje a gente tem produtos da tecnologia. Quando você olha para a empresa, você tem um plano de negócio, um retorno sobre o investimento, você tem um projeto de viabilidade, tá? A TI, ela está ali no meio, porque faz parte da diretriz empresarial, que são estratégias empresariais. Quando eu penso na vida, então, assim, você fala assim, quando hoje o Brasil é o segundo maior país ansioso. Quando a gente fala de crise de burnout, né, que está inscrito no CID-10, não adianta você criar um aplicativo para tratar isso, entendeu? Você tem que mudar o mindset, né? Então, se eu quero mudar a mentalidade, é porque, no mínimo, eu quero outros resultados. Tá aí que vem a IA na vida atual e na vida futura. Então, eu sempre vejo vários caminhos, muito caminho. Né? Então, uma das percepções é que, do jeito que a gente está, a gente tem um tipo de resposta. Com esse ferramental, que de certa forma é uma estratégia e é um produto, que é a inteligência artificial, ela vai te permitir escolhas, melhores escolhas. Ela vai criar um olhar, igual o Thundercats, além do alcance, onde vai expandir a consciência, seja individual, seja coletiva, e permitindo que a gente tenha reflexões que a gente possa continuamente trazer isso e discutir como a gente está fazendo aqui. Né? Porque para muitos cientistas, talvez a inteligência não seja totalmente inteligente. Só que a gente parte do pressuposto que a gente cria um ecossistema virtual, digital e artificial. Então, se você for pensar que se fala em resolução de problemas e na saúde é melhorar ou ampliar a vida, discutir sobre produtos que podem resolver assuntos pendentes sobre doenças, sobre tratamentos, né? Então a IA está aqui agora, nesse momento. Eu vejo assim, né? Eu sou professor, vou corrigir umas provas agora, depois que acabar aqui, corrigir uns trabalhos. Então eu vejo tanto erro de português, por exemplo, né? Tanto erro de sintaxe. A IA, ela corrige tudo isso e fala, ó, errou em tal linha, fez isso, fez aquilo, e faltou um pouquinho de conhecimento prático sobre ele. E ele copiou esses trechos aqui. Então, uma das coisas, você pega qualquer profissional hoje, ele tem uma limitação de tempo, né, de espaço. A IA resolve essa lacuna. Então, ela ajuda a ampliar essa audiência. Então, uma das coisas que eu acho necessário, né? E aí, respondendo um pouco da questão anterior, quanto mais plural você for e diverso, você vai entender sobre um ecossistema urgente e necessário. TI é meio, não é fim. Então, quando a gente fala de tecnologia, ela é meio. Nunca vai substituir uma pessoa, mas aquela pessoa que se tornou obsoleta, que não enxerga qual é o próximo passo, ela já deixou de existir, entendeu? Então, uma das coisas necessárias é que esses produtos de tecnologia como a IA e como a Lucia, ela se faz necessária para apresentar um ecossistema real, iminente e urgente. Né? A gente está no Brasil, olha o tamanho desse país, com tantos estados, com tantas línguas e com tantas necessidades. A IA e o recurso tecnológico, ele vai melhorar incansavelmente dores que estão aí e não tem como. Gente, não é.
você ter que depender de uma aprovação de um plano de saúde, né? A gente está falando de dados. Acho Então ele que deu consegue uma travadinha, né? Acho que deu uma travadinha, né? Deu. Ele voltou? Voltou. Para os três, né? Aconteceu alguma coisa aqui na internet. Então, voltando ao assunto, Fernando, eu entendo como mentora de carreiras, né? Trabalho muito com negócios e empreendedorismo, tenho muitos alunos nessa área. O que eu percebo é que a IA, ela tira a pessoa do operacional para colocá-la numa comunicação estratégica, numa visão estratégica do próprio negócio, e até para que ela possa se relacionar com humanos de uma maneira diferente, né? Porque a partir do momento em que a gente tem mais tempo para se dedicar para o outro, a gente passa a olhar o outro com as nossas inteligências emocionais, né? E aí a gente passa a se trabalhar melhor nisso também, né? E a gente fala muito sobre ética na área da inteligência artificial e vocês abordam muito isso, né? Então, eu queria que você respondesse, Enos, quem é a personagem principal e por que vocês colocam, né, essa questão dela usar os desafios tecnológicos com ética, ela ser uma pessoa politicamente correta, né? Ela se apresenta de uma maneira assim. Fala um pouco sobre ela, sobre o nome dela, como é que vocês chegaram nessa personagem? Deve estar falando da Lina, né? Nossa cientista genial, né? Assim, né? Tem vários personagens femininos fortes no livro, né? Uma coisa que a gente quis deixar bem claro, né? O próprio nome do livro, né? Lucia, né? A primeira, a mais antiga, né? Mulher brasileira que foi descoberta no Brasil, né? Tem alguns retratos sobre isso aí da Lucia, né? A primeira mulher brasileira, né? E a Alina, né? Que é a nossa cientista, né? Uma mulher excepcional, inteligente, forte. Ela traz no DNA dela, né, essa vontade de um mundo melhor, né? Então, ela é nosso componente ético, né, de cada capítulo ali, né, ele vai tratando de uma temática meio diferente, né? A gente não consegue ler ele desordenadamente o livro, né? Mas se você ler cada capítulo de maneira separada, você consegue uma compreensão do que está sendo dito ali, né? Que são histórias bem definidas. E a Lina, nesses dilemas que são apresentados no livro, ela baliza, né, a vontade correta a ser conduzida pelo homem. Como o Fernando mencionou, né, essa questão da tecnologia, né, a tecnologia nada mais é que um reflexo daquilo que a humanidade está buscando. Então, tem até o filme recente do Oppenheimer lá, né, ele teve, né, o vislumbre lá da energia nuclear, tudo que foi feito, só que ele até conversa com Einstein, né, sobre isso, né? E assim, a ciência ela só cria as coisas, né? Ela não sabe como que a humanidade vai se utilizar aquilo. Só que o livro ele vem trazer uma reflexão, né, ética, né, filosófica, sobre o que a gente vai fazer a partir daquilo que a gente está vivendo agora. A IA nada mais é que probabilística, né? A gente vai ter aí o incremento quântico, né, que é o que de fato possibilitou que a tecnologia do livro surgisse, né? Só que isso vem tudo de as determinações que o ser humano cria, né? Se é probabilístico, então são dados que o homem insere na ferramenta, na máquina, e a máquina começa a produzir respostas a partir daquilo. Então, se a gente não começar neste momento, que a gente não tem uma Lucia, né? Não tem a Lina para conduzir os dilemas, se a gente não tem essa visão a partir de agora, de como a gente está alimentando essas ferramentas, no futuro a gente pode ter resultados que não são os melhores resultados possíveis, né? Então, se a gente começar a refletir agora do que a gente espera, dos cuidados que a gente tem que ter agora para produzir algo benéfico no futuro, pode ser que essa tecnologia seja desviada, vá por caminhos não requeridos. E a Lina é essa pessoa que conduz, né, com muita reflexão, né, muito diálogo, né? A gente quis colocar esses elementos aí de uma pessoa centrada, forte, inteligente, só que com toda a sensibilidade que a inteligência humana possui, né? Então a gente fala de inteligência artificial,
mas o livro ali, ele destaca muito essa inteligência humana, né? De como que o ser humano tem que perceber o mundo e as outras pessoas, né? Nada no mundo é alguma coisa além do ser humano. Se a gente pensa numa empresa, ela é repleta de seres humanos lá dentro. Se a gente pensa numa tecnologia, ela foi criada por seres humanos. Se a gente pensa no uso da tecnologia para alguma coisa, é o ser humano que está conduzindo aquilo. A gente fala de tecnologia supervisionada, né, IA supervisionada, né, mas mesmo a não supervisionada, ela foi criada por um ser humano. Então, não tem como falar de inteligência artificial, futuro das tecnologias, sem pensar na reflexão humana de como o ser humano faz isso. E a Alina é essa pessoa que baliza tudo isso na narrativa, na história, né? Então, ela sempre tem uns insights muito bons. E se a gente fizer isso, vai acontecer isso. Se a gente escolher esse caminho, vai ser isso. Aí tem que ser diálogo, né, entre a Alina e a Lucia, que é a inteligência, para onde devemos ir, né? E isso essa Eu pegada é gostei legal. muito dessa narrativa em que coloca a personagem feminina à frente, né? Eu venho estudando inteligência artificial já desde 2018, já fiz vários cursos na USP, na Unifesp, e sempre fui apaixonada por futuro, por inteligência artificial. Aí, E Fernando, aqui nossa Alina aí, a Cláudia, olha aí. Eu sempre fui apaixonada, desde pequena, porque a gente pode transformar o mundo, né, com a inteligência artificial, usando com ética e com inteligência. Em 2020, eu também lancei um outro livro em curadoria, e também fui coautora, em que eu trago a inteligência artificial, o quanto ela pode ajudar os médicos e os gestores de hospitais a salvarem vidas, né, de uma maneira mais inteligente e mais eficiente. Então, a gente precisa olhar para todos os campos, né, em que nós vivemos, porque alguns estão mais adiantados, né, e outros ainda não, né? Então, a gente percebe o quanto as pessoas ainda estão perdidas nesse meio de tanta informação, né? E eu percebo que 2025 é o ano da virada, né, com relação a aprendizado na inteligência artificial, porque a gente tem um ramp-up grande para seguir agora, né? E como é que a gente vai se projetar no futuro se a gente não começar? Existem pessoas que têm medo ainda da inteligência artificial, do quanto ela pode trazer de benefícios para a gente, né? O medo é pelo desconhecido. Então, acho que a gente, como pessoas que já estão à frente, né, desse mercado, trazendo livros com responsabilidade ética, né, cabe a nós também orientarmos as pessoas que o quanto antes elas começarem a se movimentar nos seus mercados para aprenderem inteligência artificial, mais rápido e mais fácil elas vão ter um diferencial no mercado para que elas possam se projetar aí no futuro também, né? E quando a gente fala de experiências, Fernanda, eu quero saber se durante o processo de criação houve alguma experiência pessoal ou profissional que tenha sido fundamental para você moldar o trama dentro do livro, essa trama toda, né? Ou esses dilemas enfrentados pelos personagens. Eu acho que sempre tem, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Acho que tem 2 Cs na minha vida, porque uma das coisas que a gente está tratando aqui é do grande acúmulo e acesso de dados, né? Então, eu não sou estatístico, né? Mas eu acho que uma das coisas importantes é que a gente seja curioso e criativo com essa avalanche de dados. Não sempre eu tive um interesse muito grande, né, de criar um assistente digital, né, um assistente virtual. Eu me lembro muito de filmes, né? Filmes explicam a vida como bons livros, né? Tem muito sentido, muito simbolismo, né, dentro da semiótica. E quando a gente passa e percebe todo esse efeito, né, da jornada interna que a gente tem, né, eu me lembro de um momento que o Steve Jobs ele foi lançar o primeiro Macintosh e ele gostaria muito que falasse oi, bom dia. E uma das coisas, quando a gente percebe tudo isso, é que na década de 30, Alan Turing já desenvolvia uma possibilidade de resolver problemas com a máquina de Turing.
Depois você vem, década de 50, você olha John MacArthur, que é considerado o pai da IA, dentro de um congresso de Dalmore, em New Hampshire, e ele fala do poder que tem o algoritmo. E uma das coisas, né, quando você fala que a gente estuda comportamento, análise e tal, eu acho que na questão anterior que você comentou com o Enos, acho que a Alina ela tem uma reflexão importante. Ela simboliza aquela linha tênue entre o que é razão e o que na verdade é consciência, né? Então, uma das coisas é que todo mundo tem algo internamente que contribui numa jornada específica, né? Eu acho que a gente, de novo, né? A tecnologia ela está aí, mas eu acho que tem que ter cautela, porque ela não é aplicada a todo mundo. Nem todo mundo pode continuar usando de uma forma que não reconheça. Porque senão você vai lá, pega um hot dog que você gosta, você vai pegar o ketchup, você vai passar além do espaço que ele precisa. Ele precisa ter um reconhecimento, a técnica faz isso. Então, quando você pensa efetivamente nessa construção, no que a gente tem para contribuir, eu tenho muitas histórias de infância, né? Quando eu escutava as músicas, quando eu tentava tocar, quando eu fiz o meu primeiro curso de informática, que era Basic, num TK-85, CP500, que era do tamanho de um micro-ondas, né? Tamanho de uma mesa, né? De 4 cadeiras. Então, quando você começa a olhar tudo isso, você vê algo que contribui demais, né, Cláudia? E uma das coisas é, será que toda essa população ela está preparada no mundo que tem desemprego, que morre gente de fome, que não tem saneamento básico? Então a IA ela consegue mapear muita coisa, né? Quando você vê que você sobe a comunidade, não tem luz elétrica, a IA ela pode dimensionar tudo isso de uma forma tão bacana, criando um sentido técnico dentro de uma aplicabilidade. Quando você traz a Lucia, você traz várias personalidades, né? Vários personagens. E aí você começa a fazer a aplicação do real, do virtual, do imediato, né? E aí você, nossa, quanta coisa eu queria resolver, porque eu tinha professores que me obrigavam a decorar a tabuada, mas não pensar como que aquele impacto do raciocínio lógico adquirido no livro me permitia resolver problema, né? Então, quando você fala de uma inteligência desse porte, você tem que entender o ecossistema como um todo para fazer essas aplicações mesmo, entende? Então, eu acho que lá atrás já foi lançado uma flecha que ela não vai cair tão cedo. Agora, basta você perceber se quando você usa uma plataforma, qual é o sentido daquela utilização, né? Qual que é a jornada que você tem ali que tem um significado. Porque ler bula qualquer um pode ler, fazer um contrato de compra e venda qualquer um pode fazer. Agora, qual que é a relação mesmo mais material da existência do que está disponível? Né? Quantas doenças, quantas aplicações voltadas a negócio, entendeu? Depois da pandemia, né? Então, trazer um dado aqui importante. Em 2016, foi produzido um relatório no Fórum Econômico Mundial em Davos. Lá, o índice de pandemia de 0 a 5 era 4,6. Ninguém leu o relatório, que a gente estava exposto a uma pandemia. Então, entender como é que a gente olha por unidades, por municípios, né? A gente poderia rodar modelos matemáticos de inteligência para ver qual que é o sentido mais técnico disso. Eu tenho muitas dores, né? Enquanto cidadão, enquanto professor, né? Enquanto marido, pai. Será que eu consigo resolver tudo isso? Né? Até que ponto? Né? É o que a Lina fala. Até que ponto? Que caminho que eu vou? Vou para cá ou vou para cá? Qual é a consequência? Né? Então, se eu adotar isso, eu não tenho um controle remoto na mão, né? Que eu vou lá e eu avanço tal. A gente está vivendo a realidade, né? Então, como que é tudo isso? Acho que tem muitas respostas para isso, porque eu, quando trabalhava nas empresas, né, e eu via alguma coisa que não era legal, a gente pivotava projetos. Tinham áreas que poderiam ser incubadas. Então, uma grande pergunta é, o que as grandes empresas estão fazendo isso para inserir o pessoal? Eu me lembro muito, tinha um termo de um professor meu na graduação, ele falava assim, a inclusão digital, ela vem da inclusão social. Né? Então, se a gente é excluído socialmente, também a gente pode ser excluído digitalmente. Então, a gente precisa alinhar tudo isso com cautela, com possibilidades. Trabalho a 4 mãos, é para todo mundo, entendeu?
E é muito isso que eu penso. A gente tem alguns projetos aí, eu com o Enos, pensando numa contribuição maior, né, na sociedade, que eu acho que é importante. Quando se fala em crédito de carbono, a gente tem comunidade que não tem acesso à internet, então vamos fazer crédito de internet, entendeu? Tem muita possibilidade, né, Cláudia? Tem essa questão que ela é extremamente importante, né, que a gente tem que ver a distância, né, entre a inteligência artificial e a população local, né, e isso é muito grande, né, a gente precisa realmente, é por isso que eu coloco que nós, como escritores, nós temos uma responsabilidade, porque nós também somos educadores, né, de levar para essa população e ensiná-las também o que é a inteligência artificial, né? A gente precisa encantar as pessoas para que elas tenham cada vez mais interesse para aprender, né? Porque senão a gente vai ter populações em camadas que não se conversam, né? Em função da distância cultural delas, né? E eu Exatamente. percebo que vocês trouxeram dentro da Lucia essa questão do storytelling da jornada da heroína, né? Em muitos aspectos eu me vi dentro da história, né? E nos papéis distintos, né? Porque a gente faz essa projeção quando a gente está lendo, a gente cria esses ensaios mentais, né? Isso é muito gostoso, né? É Eu quero fundamental saber. isso. Eu adoro isso. A leitura ela proporciona isso na gente, né? E eu quero Se saber. você me permitir só um ajuste, quando você fala da relação do storytelling, né, ele ajuda muito nessa relação de singularidade, de consciência, e transcender isso de uma forma acessível, sem banalizar, entendeu, Cláudia? Para manter um equilíbrio mesmo, né? Uma sensibilidade. E estendendo um pouquinho isso mais para o campo do cinema, né? Tem vários filmes que retratam exatamente isso, e eu até tenho um filme que eu comento muito nas minhas palestras quando eu falo sobre inteligência artificial e mercado de trabalho, que é o Elysium. O Elysium, ele mostra exatamente isso, né? Que num planeta Terra em que existe guerra, em que as pessoas estão quebradas moralmente e financeiramente, existe um satélite da Terra que tem água, que tem luz, que tem cura, que tem a tecnologia, a inteligência artificial e as medbeds para fazer com que as pessoas vivam com mais saúde, bem-estar, qualidade de vida. Lá não tem estresse, não tem burnout, não tem ansiedade, não tem depressão. E o planeta Terra é esse caos tremendo que a gente vive, né? Então, como é que a gente pode compor ou mudar isso, né? Então, essa reflexão ela é muito grande, né? Por isso que eu queria saber do Fernando agora, porque em um determinado momento do livro, a Lucia ela se faz uma pergunta, né? O que significa ser humano em um mundo cada vez mais moldado pela tecnologia, né? Eu acho que a inteligência artificial, e a gente vê isso muito nos estudos, né? Que ela pergunta, né? Quais são as emoções humanas, né? O que é ética, né? O que a pessoa sente ao chorar, né? O que você acha que essa questão pode nos ensinar enquanto sociedade, né? Enquanto a gente enfrenta esses avanços tecnológicos aí? Olha, acho que muita coisa, né? Porque você tem uma interação que é totalmente mediada por algo que até então é inalcançável, né? É difícil isso acontecer, mas efetivamente a gente tem tanto recurso, tanta tecnologia, por que não, né? Então eu acho que uma das reflexões ali que se tem, né, é convidar você a respirar um pouco. A gente está num grande momento, Cláudia, de experimentação, né? O Enos ele comentou um pouco aí sobre análises preditivas, descritivas, por exemplo. Então, quando você faz uma reflexão humana, né, acho que a proposta nossa no livro é te convidar para dar uma pausa, assim, entender que antes de você ensinar uma máquina a pensar, né, a gente acha que tem que realocar muita coisa na história nossa, nessa história de recurso tecnológico, sabe? Então, eu acho que gerar um pouco dessas percepções, né, nas interações que a gente tem enquanto humano, enquanto necessidade, né? Você comentou um pouco aí, talvez, que
A gente vive numa sociedade que ela não se desliga, não se desconecta, né? É raro hoje, eu chego para os alunos e falo assim, pessoal, vocês costumam desligar o telefone, né? Você desligou o celular? Então, é algo que... Eu sou um professor de tecnologia, né? Eu falo de transformação digital, mas eu acho que permitir um pouco entender esse despertar, sabe? Não é só da IA, né? Mas é da humanidade, do que tá vindo aí, né? Então, se eu posso ter interação com uma máquina, então será que eu vou chegar um momento eu vou encomendar um robô, um humanoide, né? Um termo adequado, e eu vou representar isso na minha mãe, e eu vou continuar amadurecendo conversas e até onde eu vou chegar nisso, né? Então, eu vejo isso com muita cautela, mas com muita provocação, porque essa interação, ela tem mesmo uma espontaneidade, sem reforçar, acho que bolhas, sabe? E acho que uma das coisas que eu com o Enos a gente discute é o que pode vir depois aí, né? Então, eu tenho muitos exemplos de livros que me provocaram demais, assim, sabe? Você me falou uma coisa aqui, que às vezes a IA é para fazer operacional. Você me desculpa, mas eu vou discordar de você, porque eu não vou ter uma IA para apertar um botão, tá? Porque não vai existir mais botão, né? Então, uma das coisas... Quando eu digo operacional, Fernando, é porque as pessoas elas perdem muito tempo nas tarefas, né? E como mentora de carreira eu vejo muito isso. A preocupação maior das pessoas é se qualificar perante o mercado para que elas possam entender quais são as tendências, né? Ter menos tempo aí de operacional é ter menos tempo em que ela perde fazendo uma planilha, né? Porque ela pode estar participando de outra reunião. Então, eu ouço muito isso dos meus mentorados o tempo todo, essa preocupação de fazer coisas que a máquina pode fazer. Então, isso é muito legal, né? E então é importante pontuar que você tem 3 níveis importantes de inteligência artificial. Você pega a IA, aquela que faz uma tarefa de cada vez, tá bom? Então você pega uma tarefa dentro da área específica e ela vai fazer uma tarefa de cada vez. A outra, ela vai fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E a outra que ela pode fazer o que você quiser, ela pode se antecipar a isso. Então, a gente tem, aí eu acho que é um momento para outras discussões, mas a gente tem discussões profundas de trabalhabilidade, empregabilidade e o uso da estratégia da TI com isso. A gente não discute isso no livro, mas tem coisas importantes que, assim, como que essa consciência, como que o próximo passo, né? Como que a identidade dessas interações, ela vem, né? Com algoritmo, com uma nova forma de trabalho, com, né, essas novas reflexões, né? Então, eu acho que, sem dar muito spoiler, mas convidando todos a lerem, eu acho que em algum momento essa identidade ela gera naturalmente uma reflexão sobre novos pontos. A gente tem muito tipo de trabalho que ele já não tem cabimento, como dizia minha avó, ele não cabe mais naquele modelo de lugar, né? E a gente precisa ter um esforço enquanto entidade pública e privada para fomentar a aplicação de novas vertentes ferramentais, entendeu? Então isso é fundamental, isso é necessário. Você falou um pouco de algumas soluções, você tem o Watson da IBM, que nasceu em 2006, ele está no Einstein, que ele está na BIA do Bradesco como aplicativo, que ele está em vários lugares, mas se eu não souber operacionalizar tudo isso, vai ficar muito difícil. Então eu vejo assim, dependendo, já que você olha muito para o RH, eu vou ter uma fila de IAs abandonadas no desemprego, entendeu? Mas aquela perfeita, ela vai criticar total a possibilidade daquele rapaz que está com o lado, daquela função, daquela profissão. A gente fala muito no crescimento dos dados, né? É Pareto, 80-20. Você gera uma quantidade absurda de volume de dados. A gente produz demais dados, só que a gente toma decisão em cima de 20% desses dados, né? Então a Big Data, ela se torna um Small Data, né? Então eu preciso reconhecer tudo isso. A Lucia podia, com certeza, fazer muita coisa para a gente e montar uma aplicabilidade muito aderente, né, alinhado ao que essas pessoas preferem e realmente precisam, sabe, Cláudia? E por isso que o livro é tão importante nesse momento, eu quero ouvir do Enos agora,
né? Que o livro ele traz até uma certa poesia, né, em relação à questão da inteligência artificial, a questão da ética, das próprias mudanças sociais, né? Como é que os leitores eles podem se identificar com os temas do livro, Enos? Me fala você, Claudiana, se inseriu na história, né? Então, eu tenho a minha opinião, e eu trouxe ela aqui já, né? Até porque eu amo a tecnologia artificial, eu comento isso com muita gente, o meu marido sabe disso, né, o quanto eu gosto. Eu acho que a inteligência artificial ela veio para mudar a vida da gente, não é de hoje, né? A inteligência artificial, desde os anos 70, ela vem mudando a vida da gente, né? Principalmente naquela época em que a gente introduziu um computador dentro de casa, né? Que era um novo ser que a gente precisava entender o que era aquilo, só que a gente não tinha a percepção de que naquele momento a gente poderia mudar tanto a nossa vida. Então, hoje existe uma preocupação muito grande em relação ao adolescente, né, o quanto as mídias sociais elas atuam na vida do adolescente, fazendo comparações, né, com outras pessoas, introduzindo esse adolescente em situações que podem ser perigosas para a vida dele. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? E eu vejo que vocês tiveram todo esse cuidado com ética, né, durante a escrita do livro, né? E para quem está nos ouvindo agora, Enos, e se interessou, né, pelo trabalho de vocês, como é que vocês pensam em ter desdobramento? Esse livro já existe um segundo livro, porque pela fala do Fernando aí existe muita preocupação em relação ao futuro, né? Então já existe um segundo livro, Enos? Cláudia, a gente conversa bastante, né? Obrigado por ter sido uma leitora aí, né? Se colocar nessa questão. Eu acho que a captora, né, só para responder a pergunta aí, né? Que a gente quer que o leitor, de fato, seja inserido na história, né? E tem essas reflexões que você mencionou, né? Como você falou, né? Quando o computador veio para dentro de casa, a gente não sabia que mundo esperar, né? E o livro é justamente isso, né? É tentar antecipar um pouco o futuro, né? De colocar essa reflexão neste momento para algo que possa vir a acontecer, né? Como o Fernando falou, tem vários desdobramentos tecnológicos que vão ocorrer, né? Já estão ocorrendo, e quando você está imerso, seja na história, seja na vida, né? Nessa grande virada tecnológica, a gente não tem muita consciência daquilo que está ocorrendo. Você fazer parte de algo dificilmente te transporta para uma extrapolação de observar aquilo que está acontecendo do lado de fora, né? E isso é complexo de se colocar. E o livro traz para essa reflexão, e eu espero que o leitor tenha consciência disso, né? De que não é só um romance, uma ficção, projetando algo distópico que pode vir a ocorrer. É algo que está ocorrendo e vai ocorrer, né? Em termos do que vai ocorrer, de mesma maneira, né? A continuidade dessa parceria minha com o Fernando aqui, a gente conversa bastante sobre temas diversos, né? A gente está trabalhando aí a ideia desse livro atual para eventuais desdobramentos, né? Quem sabe um filme, né? Como você falou, né? O cinema imita a vida e a vida imita o cinema, né? Quem sabe esse livro, a gente geral, assim, eu tenho certas restrições do filme limitar a imaginação do leitor, né? Que ocorre, né? Mas existem filmes excepcionais que melhoram até aquilo que foi escrito na visão do diretor. Então a gente tem essa esperança, talvez, de produzir um seriado, né, Fernando? Ou mesmo um filme a partir do livro, né? Que delícia! Me convidem para o Avant Premiere, porque eu quero assistir, sim. Isso é muito gostoso. E nos fala para mim, por favor, eu quero ouvir depois do Fernando também. Qual é a mensagem final, a dica que você quer deixar para os nossos ouvintes, para que eles conheçam melhor o livro? O que é que você quer deixar como legado com esse livro? Legado é a palavra, né? Eu acho que a gente quer despertar uma reflexão, né? Ali o despertar da consciência suprema deixou em aberto, né? Se a consciência suprema é a IA transcendendo a racionalidade, né? A inteligência, né? Para uma sensibilidade a partir do ambiente, ou se é a consciência suprema da humanidade, né? Transcendendo aquilo que a gente fica preso nas nossas
conexões artificiais, né? A gente ficar aqui no mundo digital, desconectado da humanidade, né? Da gente chegar numa metacognição, né? Pensar sobre o pensamento, né? Talvez a gente pensasse um pouco do lado de fora, né? Para onde a gente está indo. Então, acho que deixar essa questão de que a gente está num futuro que já começou. E a gente não pode parar de pensar sobre isso e ter consciência para que a gente conduza o nosso futuro e não a máquina, né, nos determine isso. Vocês conversaram aí sobre botões, o que vai ser automatizado ou não, né? Só que eu penso até na seguinte linha, né? Eu quero uma inteligência artificial, como você mencionou, né, Cláudia, que faça tarefas que eu não quero fazer, né? E eu não quero que ela escreva o meu livro e eu vá lavar a louça, né? Eu quero que ela lave a louça para que eu possa ter o meu ócio criativo, as minhas reflexões. Exatamente. De um ser humano, né? Então, exatamente. Eu sou super adepta, eu tenho todas essas questões aqui em casa, né, de ter uma máquina de lavar roupa que se conversa com o meu aplicativo para que eu possa ligar de fora, uma geladeira que me informa o que falta em casa para eu poder comprar e já entrar no e-commerce e mandar entregar em casa, um aspirador robô. Então, isso é o tipo de coisa que tira a gente do operacional para fazer com que a gente tenha mais tempo aí de produzir as nossas coisas, né, os nossos projetos, os nossos sonhos, enquanto a gente fica fazendo tarefas repetitivas, a gente não olha para quem a gente é exatamente, qual é o nosso papel no mundo, né? E mais podcast, menos planilha, né, Cláudia? Exatamente, a gente precisa de mais qualidade de vida com a nossa família, de mais momentos felizes, né? Isso é extremamente importante. Fernando, por fim, né? A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, que delícia, que maravilha, muito obrigada por vocês estarem aqui e trazer aqui a Lucia, O Despertar da Consciência Suprema, porque eu gostei muito do livro, acho que vocês cumprem um papel aqui muito importante, com muita responsabilidade, e quero ouvir do Fernando a mensagem final para os nossos ouvintes e seguidores. Que bacana, eu gostei bastante. Bom, o leitor, como você, Cláudia, não vai sair sem marcas. Alguma marca terá, entendeu? Só precisa ver o que despertou. Qual foi o despertar da tua consciência, né? Eu acho que isso é fundamental. E a estrutura, espera-se que ela não crie barreiras, mas que ela faça um montante de conexões, né? Como acontece na proposta do livro, que ela ajude você a lembrar que, de certa forma, a gente é ponto com integrado, né? Que a gente está lá fazendo todo um ecossistema de agregamentos, de possibilidades futuras dentro de um contexto que faz sentido em cima do que você, é claro, tem ali no seu plano de despertar. Eu queria agradecer muito aqui e aproveitar e deixar os nossos canais. Lúcia O Despertar, né? A gente tem um site, é luciodespertar.com.br, Instagram, Lúcio Despertar, né? E vocês acham aqui, nos encontram, né? No LinkedIn, Fernando Pedro Moraes, Enos Correia, e foi uma alegria, você com maestria trouxe aqui uma possibilidade de nos deixar cada vez mais à vontade e mostrar a nossa criação aqui juntos. E tem muito por vir, viu? Com certeza você estará aqui com a gente. Ah, que delícia, fico muito feliz, agradeço o tempo e a atenção de vocês por estarem aqui e convido para que vocês estejam, a gente possa sair de dentro da telinha e esteja presencialmente nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, no Carreira e Suas Vozes, que é transmitido também pela Astral TV, para que a gente possa se conhecer pessoalmente, se abraçar e fazer coisas de seres humanos, né? Sentar lado a lado para a gente poder conversar, né? Isso mesmo. Estaremos lá, Cláudia. Muito obrigada. Em breve. Então, para você que está nos assistindo, nós falamos sobre o Lucia, O Despertar da Consciência Suprema, dos autores Enos Correia e Fernando Moraes. Adorei estar aqui com vocês, muito obrigada pelo tempo de vocês. E se você gostou de um tema como esse, me segue
curte o canal aqui, me segue no @CláudiaCardilloOficial para mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.